Você já teve a sensação de estar no controle e mesmo assim tudo desandar? Você achava que tinha feito uma escolha racional, madura, sensata, mas no fundo, algo dentro de você queria apenas uma coisa: desejo. Pensa comigo. Quantas decisões na sua vida foram guiadas por uma atração inexplicável, por uma vontade intensa que parecia te arrastar, sem pedir permissão? Você escolheu mesmo? Ou apenas cedeu ao chamado invisível do desejo? Talvez, sem perceber, você vem sendo comandado não pela sua razão, mas por uma força muito mais antiga, instintiva, silenciosa. Uma força que mora nas profundezas da sua psique e que tem sede. Sede de prazer, de reconhecimento, de fusão. Carl Jung chamou isso de inconsciente. E dentro dele, vive o sexo. Não o ato, mas o símbolo. A energia bruta que move o mundo, que molda amores e destrói impérios. A força que nos coloca de joelhos e depois nos ensina a levantar. Você acha que escolheu aquele parceiro, aquela parceira? Mas e se foi sua carência que escolheu? Ou sua ânima ferida? Ou o reflexo de algo que você nunca integrou dentro de si? Jung não veio para julgar seus desejos. Ele veio para desvendar, para mostrar que enquanto você não olhar para dentro, continuará acreditando que pensa por si, quando na verdade é o desejo reprimido que escolhe por você. A pergunta é desconfortável, mas libertadora. Quem realmente manda em você? Agora, se esse espelho que acabamos de erguer fez algo dentro de você estremecer, mesmo que um pouco, então aproveita esse momento de consciência. Deixa o like, se inscreve no canal, não por algoritmo, mas por compromisso com o seu próprio despertar, porque às vezes, tudo que a alma precisa é de um lembrete, de que ela ainda pode escolher o caminho da verdade. O desejo que move o mundo. Você acorda, toma um café, escolhe a roupa do dia, responde mensagens, sai para trabalhar. Tudo parece normal, rotineiro, racional, mas lá no fundo, algo muito mais antigo está se movimentando, algo que não aparece na sua lista de tarefas, mas que molda cada uma delas. Desejo, não o desejo simples, direto, consciente, mas aquele que sussurra por trás dos seus pensamentos, que te faz virar o rosto para uma presença específica, que te atrai para situações repetidas, mesmo quando sua mente grita que não faz sentido. Talvez você tenha aprendido a chamar isso de impulso sexual, mas para Jung é muito mais profundo que isso. Ele não via o desejo apenas como necessidade biológica, mas como energia psíquica. Ele chamava de libido, e dizia que essa energia move tudo, não apenas o sexo, mas a arte, a fé, a criação, o amor, a destruição, o vício, a busca espiritual. A libido é como fogo, pode iluminar ou queimar. Pensa nisso. O mesmo desejo que te faz querer alguém na cama é o desejo que te faz querer ser visto, ser validado, ser reconhecido. É o desejo de fusão, de sair de si e tocar o outro, ou de preencher algo que você nem sabe nomear. E aqui está o problema. Quando você não conhece essa energia, ela passa a te possuir. Ela não pergunta, ela decide. É por isso que você talvez se sinta perdido depois de se envolver com alguém. Você pensava que estava apaixonado, mas no fundo estava apenas carregando uma falta, uma ausência que projetou naquele corpo. Talvez você se jogou em um relacionamento tóxico, talvez se sabotou antes mesmo de começar, talvez fugiu de uma conexão real, porque o desejo por intensidade falou mais alto que o desejo por verdade. Tudo isso tem a ver com a forma como seu desejo inconsciente está operando, porque quando o desejo não é compreendido, ele se torna um mestre invisível, um roteirista oculto que escreve cenas que você acredita estar dirigindo. Jung dizia que a libido, essa energia vital, não é boa nem má, ela é neutra. O que importa é para onde ela está sendo canalizada. E é aqui que muita gente se perde. Confunde o desejo pelo outro com a vontade de ser inteiro. Confunde excitação com amor. Confunde atração com propósito. O desejo é, antes de tudo, uma bússola. Mas se você não sabe interpretá-la, ela te leva em círculos, te prende em padrões, te arrasta para os mesmos nomes, os mesmos dramas, os mesmos vazios. Você já se perguntou por que repete os mesmos tipos de relações? Por que sente a mesma euforia no início e a mesma frustração no fim? Por que se sente vivo em alguns corpos e depois vazio nos próprios braços? Talvez porque nunca tenha parado para olhar para o desejo, para entender o que ele está dizendo, de verdade. Porque às vezes,
O desejo não quer sexo, quer reparação, quer aceitação, quer que você olhe para aquela parte de si que foi negada, ferida, esquecida. E se você não escuta, ele grita. Se você não acolhe, ele busca em outro. Se você não reconhece, ele vira obsessão. Mas quando você escuta, ele pode se transformar. Pode virar impulso criativo, paixão por si mesmo, busca interior. Pode deixar de ser âncora e virar vela. Esse é o poder do desejo compreendido. Não é sobre conter, é sobre canalizar. Porque o desejo não é o inimigo, é o motor. A pergunta é: você está apenas sendo levado ou está aprendendo a conduzir? O espelho do desejo, projeção e repetição. Você já se perguntou por que sempre se atrai pelo mesmo tipo de pessoa? Por que mesmo depois de prometer a si mesmo que dessa vez vai ser diferente, você cai no mesmo ciclo? Talvez você ache que está escolhendo conscientemente, mas e se, na verdade, você está apenas reagindo ao reflexo de algo que ainda não foi reconhecido dentro de você? Pensa comigo. Você conhece alguém? Sente aquela conexão intensa, quase mágica, mas o que exatamente te atrai ali? O jeito que a pessoa fala, o sorriso, o olhar, ou será algo mais fundo, algo que você não entende, mas sente como um ímã? Jung dizia que, muitas vezes, não nos apaixonamos por quem vemos, mas por quem projetamos. Projetamos partes de nós que foram reprimidas, desejos escondidos, feridas não curadas, imagens internas que vivem na sombra, esperando um rosto para se manifestar. É por isso que aquela pessoa que mexe tanto com você, talvez nem seja sobre ela, mas sobre você, sobre o que ainda precisa ser visto. Você vê força onde se sente fraco. Você vê sensibilidade onde foi ensinado a ser duro. Você vê liberdade onde se sente preso. Você vê mistério onde tem medo de se expor. A projeção é como um espelho, mas um espelho disfarçado. Você olha e acha que está amando o outro, mas no fundo, está apenas buscando uma parte perdida de si mesmo. E sabe o mais curioso? Essas projeções não acontecem por acaso. Elas seguem padrões, repetem formas, roteiros, como se algo dentro de você insistisse em dizer: olha para isso, de novo, até entender. Você já reparou que sempre se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis? Ou com pessoas que te salvam e depois te abandonam? Ou com quem te trata com o mesmo desdém que você aprendeu a aceitar na infância? Isso não é azar, é mensagem. O inconsciente não se expressa com palavras, ele se expressa com símbolos. E o relacionamento é um dos seus preferidos. Cada pessoa que você atrai é um reflexo de algo que você ainda precisa integrar. Às vezes é uma carência, às vezes é um talento negado, às vezes é uma dor antiga que quer ser curada pelo afeto que você nunca se deu. Mas enquanto você não reconhece, você repete. Repete o padrão, repete o enredo, repete o final. Como um filme que muda os personagens, mas não o roteiro. E é aqui que entra a consciência. Quando você começa a perceber esse espelho, tudo muda. Você deixa de culpar o outro e começa a se investigar. Você para de buscar a pessoa certa e começa a se tornar inteiro. Porque no fundo, o que você sempre quis, talvez nem fosse um relacionamento, mas um reencontro consigo mesmo. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E eu acrescento: tudo o que nos atrai nos outros, também. Aquela paixão avassaladora, talvez seja a ânima pedindo espaço. Aquela dor de abandono, talvez seja a criança ferida te lembrando de onde tudo começou. Nada é só sobre o outro. O desejo é um espelho. E se você olhar com atenção, vai perceber que cada encontro amoroso é na verdade um encontro com a sua alma. Mas tem um porém. O espelho pode iludir. Se você não tiver coragem de olhar com profundidade, vai continuar buscando fora o que só pode ser curado dentro. Vai amar pelas metades. Vai se doar esperando o retorno. Vai se ferir, achando que o problema é o mundo. Mas se tiver coragem, o espelho vira portal. Um portal para a verdadeira transformação. Para o amor que não é carência. Para o vínculo que não é prisão. Para o desejo que não é fuga. É caminho. Então, da próxima vez que alguém te atrair de forma quase inexplicável, não corra. Observe. Pergunte: o que essa pessoa está espelhando em mim? O que em mim ainda não está integrado? E talvez, só talvez, você pare de repetir e comece, finalmente, a escolher ânima e ânimos, o outro que mora em você.
Talvez você passe a vida inteira buscando o amor ideal, aquela pessoa que vai te entender sem palavras, te fazer sentir inteiro, completo, visto. Mas e se eu te dissesse que essa figura que você tanto procura não está fora, está dentro? Carl Jung nos ensinou que, dentro de todo homem vive uma ânima, a imagem arquetípica do feminino, e dentro de toda mulher vive um ânimos, a imagem arquetípica do masculino. Essas figuras internas não são invenções da mente, são forças vivas da psique, personagens que influenciam seus desejos, suas idealizações e suas frustrações amorosas. Talvez sem perceber, você esteja amando não quem a pessoa realmente é, mas o que ela representa para o seu inconsciente. O homem que idealiza uma mulher delicada, intuitiva, etérea, está muitas vezes projetando sua ânima, sua sensibilidade reprimida, sua alma sonhadora, seu lado vulnerável. E ele a deseja não porque a conhece, mas porque anseia por reencontrar uma parte esquecida de si mesmo. A mulher que busca um homem forte, seguro, racional, talvez esteja projetando seu ânimos, sua coragem interior, sua razão, seu poder de decisão que foi sufocado pela cultura ou pela criação. E ela o idealiza porque, no fundo, quer acessar esse poder dentro de si. Essas projeções são inevitáveis. São o modo como o inconsciente busca a totalidade. Mas, quando não são reconhecidas, geram colapsos dolorosos. Você começa a amar um reflexo, e quando a realidade aparece, vem o desespero. Você mudou. Você não é quem eu pensei. Você me enganou. Mas a verdade é outra. Você se enganou. Você não estava amando a pessoa. Estava amando uma imagem psíquica, um fragmento seu que foi jogado no corpo do outro. E quando a projeção quebra, o que sobra é o convite. Agora, olhe para dentro. A jornada da consciência começa nesse exato ponto, quando o encanto da idealização se rompe e o verdadeiro encontro pode finalmente começar. Porque o amor verdadeiro não acontece quando encontramos o parceiro perfeito, mas quando paramos de exigir que o outro carregue nossos pedaços perdidos. Integrar a ânima, para o homem, é se permitir sentir, é acolher a ternura, o silêncio, a beleza interior, é deixar de buscar na mulher a sua própria alma e aprender a habitá-la. Integrar o ânimos, para a mulher, é reconhecer sua força, é validar sua opinião, seu impulso criativo, seu discernimento, é deixar de buscar em homens a própria segurança e construir seu eixo interno. Quando isso acontece, os relacionamentos mudam, deixam de ser necessidade, viram escolha. Você não se relaciona mais para preencher um vazio, você se relaciona para compartilhar uma inteireza. Mas para isso é preciso atravessar o espelho, reconhecer o outro que vive em você, dialogar com essas forças internas e entender que amar é, antes de tudo, um processo de individuação. Jung dizia que a ânima e o ânimo são pontes para o self, e o self é o centro da psique, o lugar da verdadeira inteireza. Ou seja, enquanto você não reconhece essas imagens, você é conduzido por elas. Você ama pela carência, se apega pela ilusão, sofre pela projeção. Mas quando você as integra, você começa finalmente a amar com consciência. Então, na próxima vez que você sentir aquela paixão avassaladora, aquela sensação de encontrei a minha metade, pare, respire e pergunte a si mesmo: quem em mim está amando essa pessoa? Será que é minha alma ou minha ânima? Será que é meu self ou meu ânimos buscando voz? E a partir dessa pergunta, você pode iniciar a jornada de volta para si, porque o outro que você busca mora em você. E o verdadeiro amor começa quando você deixa de projetar e começa a integrar. Sombra e sexualidade. O que você reprime te domina. Todo mundo tem segredos, mas alguns segredos você guarda até de si mesmo. Você finge que não sente, finge que não deseja, finge que está tudo sob controle, mas no silêncio, no escuro, em sonhos ou naquelas atitudes que você repete sem entender, a verdade escapa. Carl Jung chamou essa parte esquecida da psique de sombra. Tudo aquilo que você não quer ver, tudo aquilo que a sociedade condena, que a família escondeu, que a religião sufocou, tudo aquilo que um dia você sentiu e aprendeu que era errado. E é na sexualidade que essa sombra costuma ser mais intensa, mais envergonhada, mais perigosa. Quantos de nós reprimimos o desejo, a fantasia, o prazer?
Quantos de nós associamos sexo à culpa, à sujeira, ao pecado? Talvez te ensinaram que o corpo é indecente, que sentir é fraqueza, que desejar é errar. Mas quanto mais você empurra esse desejo para longe, mais ele volta, disfarçado, distante da luz, e mais forte. É o desejo que se torna obsessão, é o prazer que vira compulsão, é a carência que se transforma em dependência emocional, é a vergonha que se disfarça de arrogância. Jung dizia: aquilo que você nega te domina, aquilo que você aceita te transforma. A repressão sexual não é virtude, é uma forma de afastamento da alma, porque o desejo, por mais caótico que pareça, é vida pulsando. Quando negado, vira sintoma. Quando acolhido, vira caminho. Pensa comigo. Você já se pegou com medo de sentir prazer demais? Como se no fundo houvesse algo errado em se permitir. Você já sabotou uma relação só porque estava boa demais? Já buscou alguém que você sabia que não era para você, só porque aquilo te fazia se sentir vivo? Essa é a sombra agindo. Esse é o desejo tentando ser escutado, pela porta dos fundos. Mas quando você tem coragem de olhar para ele, algo muda. O que antes era vergonha, vira poder. O que antes era medo, vira verdade. O que antes te fazia rastejar, agora te ajuda a voar. Não se trata de fazer tudo o que sente, mas de sentir tudo o que sente, sem censura interna. Porque o problema nunca foi o desejo, foi o medo de encará-lo. É claro que o desejo tem formas distorcidas. Claro que pode ferir, viciar, aprisionar. Mas isso só acontece quando ele é expulso da consciência, quando ele vive à margem, quando vira sombra. O convite é outro: trazer luz, olhar com honestidade, com compaixão. Você não é sujo por desejar. Você é humano. Você não é fraco por sentir. Você é vivo. E talvez, só talvez, a parte mais poderosa da sua alma esteja escondida justamente naquilo que você mais teme em si. Aquilo que você mais julgou. Aquilo que você tentou matar. Aquilo que você reprimiu no silêncio dos seus desejos não ditos. A integração começa quando você para de se culpar e começa a se compreender. Jung dizia que a sombra é ouro, mas um ouro que brilha no escuro, só acessível a quem se atreve a entrar nas próprias cavernas. E talvez o seu caminho de cura, de amor próprio, de liberdade interior, comece por lá, na parte que você mais esconde, naquilo que você reprimiu e que, agora, te chama de volta. Porque o que você reprime te domina, mas o que você acolhe te liberta. O corpo como portal, desejo, alma e consciência. Você já reparou como o corpo sente antes da mente entender? Um arrepio, um calor repentino, um frio no estômago, mesmo quando está tudo calmo por fora. O corpo sabe, ele é o primeiro a reagir ao desejo, ao medo, à paixão, à dor. É como se ele carregasse memórias que a mente esqueceu. Carl Jung compreendia isso de forma profunda. Para ele, o corpo não é um obstáculo à espiritualidade. É uma ponte, uma passagem entre os instintos primitivos e a consciência elevada. Mas, quantos de nós vivem desconectados do corpo, como se ele fosse apenas uma máquina, ou pior, um inimigo? Rejeitamos nossas sensações, ignoramos nossos impulsos, tentamos domar o corpo com disciplina e culpa, e assim, perdemos o portal. O desejo é um convite, não apenas ao prazer, mas à presença. É o chamado para entrar no corpo, e por meio dele, tocar a alma. Não é à toa que tantas tradições antigas viam o sexo como algo sagrado. No Tantra, por exemplo, o ato sexual não é apenas físico, é meditação, é fusão energética. É um caminho para se dissolver no outro, e ao mesmo tempo, encontrar a si mesmo. Na alquimia, o casamento entre o masculino e o feminino dentro do ser simboliza a união das polaridades. É o encontro do fogo e da água, do céu e da terra, do corpo e do espírito. E se o corpo for de fato um altar? E se o desejo for uma linguagem da alma? E se aquilo que você sente no toque, no olhar, no arrepio, for mais do que biologia, for psique em movimento? Talvez o problema nunca tenha sido o corpo, mas o abandono dele. A mente corre, o corpo espera, a mente calcula, o corpo vibra, a mente julga, o corpo sente, e quando você para, respira e volta para si, tudo muda. O desejo deixa de ser algo a ser combatido e se transforma em bússola. Você começa a perceber que aquela atração que parecia só física, talvez estivesse apontando para uma ferida emocional.
ou para uma parte da sua essência que quer florescer, e que o desconforto no estômago não era sinal de fraqueza. Era o corpo dizendo: esse caminho não é seu. O corpo não mente. Ele expressa. Ele guarda. Ele revela. É no corpo que a sombra se manifesta. É nele que a ânima se insinua. É através dele que a psique se comunica com o mundo. Por isso, integrar o desejo é também integrar o corpo. É sair da guerra interna. É parar de dividir prazer e espiritualidade, instinto e consciência, carne e alma. Porque eles nunca estiveram separados. Nós é que os separamos, com medo da nossa própria potência. Mas agora você sabe, o corpo é caminho, não prisão. Quando você aceita sua carne, pode finalmente tocar seu espírito. Quando você se rende ao sentir, pode enfim acessar o ser. Então, da próxima vez que o desejo surgir, não lute. Observe, acolha, respire. Talvez ele esteja te dizendo algo que sua mente ainda não teve coragem de ouvir. Talvez naquele calor exista uma memória da sua alma, porque o corpo é mais do que um recipiente. Ele é um portal, e o desejo é a chave. A jornada do herói sexual, tornar-se inteiro. Todo mundo quer viver uma grande história de amor, mas poucos percebem que a verdadeira história começa por dentro. Você não foi feito apenas para se apaixonar por alguém, foi feito para se apaixonar por si mesmo, pelo ser que ainda está escondido atrás dos seus desejos, das suas dores, das suas projeções. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, unindo luz e sombra, masculino e feminino, consciente e inconsciente. E o desejo é o ponto de partida, porque é ele quem te empurra para fora da zona de conforto. É ele quem te joga em relações intensas, em confusões emocionais, em dilemas que a mente não resolve. É ele quem te confronta com aquilo que você ainda não dominou. A jornada do herói sexual começa no impulso. Você sente uma atração, um encantamento, um desejo de se fundir com o outro. Parece amor, mas muitas vezes é projeção. Você não ama a pessoa, ama o que ela acende dentro de você, ama a parte sua que ela desperta, mesmo sem saber. E então vem o mergulho. Você se entrega, se envolve, se perde, vive a euforia. E depois, inevitavelmente, o colapso. Porque a imagem idealizada não sustenta a realidade. O outro não preenche o que falta em você. E o que era magia vira confusão. É nesse momento que muitos desistem. Fogem, repetem, buscam um novo rosto, para recomeçar o mesmo ciclo. Mas o verdadeiro herói não foge. Ele fica. Ele observa o caos. E começa a perguntar: o que esse colapso está tentando me mostrar? Que parte de mim eu projetei nessa relação? Por que isso me dói tanto? É aí que a transformação começa. O desejo, que antes era fuga, vira espelho. E o relacionamento, que parecia prisão, vira espelho da alma. Você começa a perceber que não precisa de alguém para ser inteiro. Precisa de coragem para se olhar, para acolher sua sombra, para reconhecer sua ânima ou seu ânimos, para se reconciliar com o corpo, para ouvir o que o desejo realmente está dizendo. Essa é a jornada do herói sexual. Não aquele que conquista muitos corpos, mas aquele que conquista a si mesmo. Ele não busca mais amantes para tapar vazios. Ele busca parcerias conscientes, onde dois seres inteiros se encontram para compartilhar, não para se completar. Ele não se ilude mais com a perfeição do outro. Ele ama com os olhos abertos, vê o outro com compaixão, sem exigir salvação. Ele entende que o sexo não é apenas prazer, é linguagem, é cura, é portal. E mais importante, ele entende que amar não é se perder no outro, é se encontrar consigo mesmo através do outro. Jung dizia que o self, o centro da alma, só pode emergir quando as polaridades internas se unem, quando você reconhece que é feito de opostos, que é razão e instinto, luz e sombra, desejo e consciência. E é exatamente por isso que o desejo tem tanto poder, porque ele carrega em si o mapa da totalidade. O herói que se lança nessa jornada descobre que o caminho mais intenso não é para fora, é para dentro, e ao chegar lá, ele não volta igual, ele volta inteiro, capaz de amar com profundidade, capaz de viver sem fugir, capaz de sentir, sem se destruir. Essa jornada não é fácil, mas é a única que vale a pena, porque no fim dela, você não encontra apenas um grande amor, você encontra a si mesmo, e então, paradoxalmente,
está pronto para amar de verdade. E as aplicações práticas. Como perceber quem está no comando? Você ouviu tudo isso até aqui, sobre sombra, projeção, desejo, ânima, ânimos, mas talvez esteja se perguntando, tá, e na prática? Como eu sei se quem está decidindo sou eu ou o meu inconsciente? Ótima pergunta. E a resposta começa com observação, porque consciência não surge no grito, surge no silêncio. Comece se perguntando com honestidade, o que eu desejo intensamente? E por quê? Será que o que eu quero é realmente meu? Ou é uma tentativa de provar algo, de tapar uma falta, de resgatar uma dor antiga? Que tipo de pessoa me atrai repetidamente? Existe um padrão? Alguém sempre emocionalmente indisponível? Sempre instável? Sempre sedutor demais? O que esse padrão está tentando me mostrar? Existe dor escondida por trás da minha excitação? Aquela relação que te tira o ar? Será que é amor ou adrenalina emocional? Será que é conexão ou vício no drama? Essas perguntas são portais. E as respostas, muitas vezes, vêm de onde você menos espera. Uma dica poderosa: escreva, pega um caderno, comece a registrar padrões, sensações, memórias. Escreva o que sente quando está com alguém, quando sente desejo, quando sente vazio. Isso se chama journaling e pode se tornar uma bússola emocional. Outra ferramenta: análise dos sonhos. Os sonhos são como cartas que o inconsciente escreve quando você dorme. Ali estão símbolos, repetições, arquétipos, e muitas vezes o seu desejo aparece disfarçado de imagem, pessoa, lugar. Aprender a ler os próprios sonhos é como aprender a ler a alma. E, se possível, busque terapia, especialmente com o enfoque junguiano. Um terapeuta treinado pode te ajudar a enxergar o que está por trás dos seus impulsos, não para podar você, mas para te libertar. E mais importante que tudo, escute seus gatilhos. Toda vez que você sente raiva, atração excessiva, ciúmes, descontrole, carência, ali está o seu professor, ali está o verdadeiro mestre. Não é o outro que está errado, é algo dentro de você pedindo para ser visto. A chave é parar de se julgar e começar a se investigar, porque quanto mais você se conhece, mais suas escolhas deixam de ser reflexos automáticos e se tornam decisões conscientes. Recentimente você decide, ou se descobre, você chegou até aqui, passou por espelhos, sombras, desejos, ruínas, e agora está diante de uma escolha. Mas não se engane, essa escolha não é entre certo ou errado, é entre permanecer cego ou começar a enxergar. Você pode continuar dizendo que está no controle, que escolhe seus amores, seus caminhos, seus prazeres. Pode seguir acreditando que suas decisões vêm da mente racional, ou pode dar um passo além, olhar para dentro, descer um degrau e admitir com coragem: nem sempre sou eu que decido, porque às vezes é a carência, às vezes é a ânima ferida, às vezes é o medo de ficar só, às vezes é o sexo que pensa por você. Mas aqui está o segredo. Não se trata de eliminar o desejo, nem de negá-lo, mas de compreendê-lo, porque quando você ilumina o desejo, ele vira guia, não prisão, vira bússola, não tempestade, vira portal, não armadilha. Enquanto você projeta, será comandado, mas quando integra, será livre. Carl Jung dizia que o verdadeiro propósito da vida é se tornar quem você realmente é, e isso só acontece quando todas as suas partes, luz, sombra, corpo, alma, desejo, silêncio, são reconhecidas, integradas, acolhidas. Então agora, respira fundo e se pergunta com sinceridade: você ainda quer decidir ou está pronto para se descobrir? Porque o sexo não precisa te dominar, ele pode te revelar. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, se acendeu uma luz na escuridão, ou se abriu um novo espelho diante dos seus olhos, então deixa o seu like, se inscreve no canal e caminha com a gente nessa jornada de volta ao centro, porque você não veio a este mundo para repetir padrões, veio para acordar, para integrar, para amar com os olhos da alma, e talvez tudo isso comece agora.